O tema de hoje, desta manhã, vai falar então sobre uma mente cristã para uma vida prática. Durante todo o mês de janeiro nós iremos abordar o tema mente cristã. E hoje a proposta é abordar sobre uma questão de uma vida prática. E eu gostaria de começar falando da importância disso. Por que é importante nós discutirmos esse assunto? Provérbios 27:19 vai dizer: como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Naquela época que esse provérbio foi escrito, não havia espelho, então o rosto era refletido num espelho d'água. E o que o texto inspirado está dizendo que da mesma maneira que um rosto é refletido num espelho d'água, o homem é o que ele é de acordo com o que está o seu coração. E o coração aqui no contexto hebraico, existem dois componentes neste contexto, que é o componente de emoção, de sentimento, mas no contexto hebraico o coração também tem um contexto de pensamento, de mente, de raciocínio. E por isso, aí a importância desse tema, porque aquilo que nós somos está dentro do nosso ser, dentro do nosso coração. Jesus disse isso também, que contamina o homem que está dentro do homem, não é o que está fora. Então daí a importância de refletirmos sobre esse assunto. O autor do nosso livro, Oliver Baclay, diz: mente cristã, definindo então o que é mente cristã, é uma perspectiva totalmente cristã que controla a nossa vida e nosso modo de pensar. É esse o desafio que nós queremos hoje refletir sobre os irmãos. Se os irmãos leram a pastoral de hoje, escrita pelo reverendo Hernandes, ele vai citar as atitudes de Barnabé. E Barnabé fez o que fez porque ele tinha uma perspectiva de vida. Ele tinha valores. E o que motivou Barnabé a fazer o que fez era exatamente essa perspectiva cristã que controlava todo o seu modo de viver e de pensar. E se a gente lembrar do livro de Atos, ainda a gente vai lembrar de Ananias e Safira, que também teve algumas atitudes, mas a perspectiva de vida de Ananias e Safira são completamente diferentes da perspectiva de vida de Barnabé. Essa é a questão de mente cristã. É isso que nós queremos trabalhar. No nosso dia, nos nossos tempos, todos nós somos confrontados com dois sistemas, mesmo sendo cristãos. E essa palestra é para cristãos. Eu não estou aqui falando para incrédulos. Estamos falando para cristãos, e mesmo como cristãos, muitas vezes nós somos confrontados com duas maneiras de pensar. Uma forma de pensar cristã e uma forma de pensar secular. E nós estamos constantemente sendo bombardeados, somos influenciados por essas duas formas de pensamentos. E muitas vezes, apesar de sermos cristãos, nós acabamos sendo influenciados pela forma secular de pensar. E dessa maneira, nós também, embora cristãos, começamos a agir, porque pensamos de uma maneira secular, agir de uma maneira secular, que não é a maneira bíblica de agir. Isso, por exemplo, acontece quando os nossos jovens entram na faculdade, onde a pressão é enorme. E aí há duas possibilidades que acontecem, que não são boas. Ou esse jovem se cala, fica quieto, não fala nada, não se identifica como um cristão, ou ele cede às pressões e começa a pensar secularmente.
E aí, gradualmente, os conceitos, os valores bíblicos deixam de influenciar aquela pessoa, aquele pensamento, e aí aquele cristão se torna completamente secular. Então, a forma de secular que eu estou dizendo aqui é uma forma de pensar fundamentada em uma estrutura de referência fechada nos limites de nossa vida terrena. Você pode dar o nome disso de humanismo, de materialismo, seja o que for. Mas nessa perspectiva de pensar, o mundo, a existência, se refere ao que está aqui, ao que os nossos olhos veem. Não há espaço para o transcendental. Não há espaço para dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Porque o transcendente, Deus, Espírito, vida eterna, isso não tem valor, isso não existe na estrutura de pensamento secular. O mundo é aquilo que nós vemos, aquilo que nós tocamos, e não existe mais nada além disso. Essa é uma estrutura, e estou dizendo de uma forma simples aqui, mas ela é complexa, e ela é sutil, e ela vai infiltrando as nossas mentes. Seja pela mídia, hoje, seja pela internet, seja por vários veículos de comunicação, e hoje nós vivemos um século, um tempo de comunicação, o tempo todo nós estamos sendo informados sobre ideias, sobre pensamentos, e essa forma de pensar, ela está cada vez mais influenciando e entrando nas nossas igrejas. Daí a razão de estarmos refletindo sobre isso no curso de verão. Pensar de forma cristã é diferente, é aceitar com a mente todas as coisas relacionadas, direta ou indiretamente, com o destino eterno do homem, como filho remido e escolhido de Deus. Observe que aqui já temos o conceito de eternidade, observe que aqui já temos o conceito de Deus, aqui nós temos o conceito de filiação a esse Deus, coisa que é abominável para a mente secular. Pensar de forma cristã é em termos da revelação, e quando eu estou falando em revelação, eu estou falando da revelação de Deus, que se revela aos homens por meio da natureza, de todas as coisas criadas, mas que especificamente se revela aos homens por meio da sua palavra, e mais ainda se revela aos homens por meio de Jesus Cristo. Para os não cristãos, Deus e teologia são invenções da mente humana, de uma mente fraca, que não consegue enfrentar a dureza da vida. Então, há um escape, o escape é criar um ser que ele possa então direcionar e não enfrentar as durezas da vida. E outros ousam mais ainda dizer que essa é uma invenção da mente humana para controlar outros seres humanos, então, criando um ser onipotente, todo-poderoso, que todo mundo tem que se submetê-los. Para a mente secular, a religião é apenas uma questão de teoria. E esse aqui é um dos grandes problemas, que é um dos primeiros grandes problemas nossos hoje. Porque muitas vezes o nosso cristianismo ele é teórico, ele não é prático na vida do dia a dia. Nós afirmamos que cremos, em Jesus, nós afirmamos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, mas a nossa vida é completamente diferente, separada daquilo que nós afirmamos. Então a religião torna-se para o cristão também uma questão teórica, uma questão secundária. E isso também é fruto exatamente da influência do pensamento secular na igreja. Para a mente cristã, o cristianismo é uma questão de atos, de fatos. Os atos e os fatos são a base da nossa fé relatados na Bíblia. Jesus Cristo historicamente esteve aqui, viveu entre nós. Todos os atos que estão, todos os relatos da Bíblia são fatos históricos que podem se comprovar.
A nação de Israel está presente até hoje, como mantida por Deus lá como um ponto histórico, é uma referência. Você pode sair daqui e ir lá, você pode sair daqui e ir lá em Jerusalém, você pode ir lá ver aonde foi que Jesus foi crucificado. E são coisas históricas, palpáveis. Você tem isso na mão. A forma de pensar cristã e a forma de pensar secular exige de nós respostas. E nós vamos ter que dar respostas baseadas em um sistema ou no outro sistema. Sobre a existência do mundo, é o evolucionismo? Ou então, o mundo foi criado por Deus? Qual é a nossa realidade? Qual a natureza do ser humano? Qual o propósito da nossa existência? O que acontece quando morremos? E após a morte, como é que é? São perguntas que todos nós temos que fazer. Essas perguntas, você pode dizer, elas são genéricas, elas são amplas, mas também nós somos confrontados com outras questões. Nós somos confrontados com o nosso casamento e as dificuldades do casamento. E nós podemos então enfrentar as dificuldades do casamento ou o casamento em si na perspectiva secular ou na perspectiva cristã. Nós podemos educar os nossos filhos na perspectiva secular ou na perspectiva cristã. O que eu desejo dos meus filhos? Que eles sejam excelentes profissionais, tenham sucesso, ganhem dinheiro, ou tenham uma comunhão com Deus, sejam pessoas crentes, sejam pessoas salvas, sejam pessoas que tenham intimidade e comunhão com Deus. Como nos posicionar e dar uma resposta à nossa sociedade sobre a violência dos nossos dias? Existe uma maneira secular de responder a essa violência dos nossos dias, mas também existe uma maneira cristã de responder à questão da violência dos nossos dias. E aí, eu estou de acordo com Harry Blasmires, que diz que, infelizmente, em muitas dessas questões, a igreja tem se calado, a igreja não tem se manifestado. Quem se manifesta são vozes seculares, com seus pensamentos, sua estrutura de pensar secular, que acaba se manifestando em todas essas perguntas, em todos esses desafios. A manipulação genética, hoje fácil de fazer, como a igreja vai se manifestar sobre isso? Sobre os nossos relacionamentos, qual é a maneira de termos esses nossos relacionamentos? Como temos resposta para isso? Esses são os desafios do pensar da mente cristã que nós temos que ter, meus irmãos, tá? E uma das grandes barreiras, uma das grandes armadilhas que a igreja caiu é que a religião passou a ser uma coisa restrita a púlpito, à igreja. Se numa discussão sobre essas questões todas, um cristão se levanta e diz: se você começa com uma sentença com a palavra Deus, as pessoas e a sociedade que vivem num contexto de secular presumem que você está pregando, e a convenção social requer que você reserve as falas desse tipo para o púlpito. Até isso, hoje nós começamos a cair nessa armadilha, como que fosse religião, fosse algo particular, algo restrito. Atos como esses que estão acontecendo aqui hoje, isso é religião. E a vida religiosa a nossa vida passou a ser compartimentalizada. Na igreja eu sou de um jeito, em casa eu sou de outro jeito, no trabalho eu sou de outro jeito, na faculdade, nos estudos eu sou de outro jeito, no trânsito, dirigindo, eu sou de outro jeito. Fruto de uma mente influenciada por valores seculares. E segundo Harry Blasmires, trouxemos essa situação sobre nós mesmos, ao incentivar o mundo a crer que a mente secular é um instrumento apropriado para pesar, analisar e avaliar o mundo secular. Nós mesmos abrimos mão de influenciar e agora estamos sendo influenciados nesse debate, tá? O que é religião, na verdade? Religião é a relação de confiança e devoção estabelecida por um indivíduo ou um grupo com um determinado objeto, da qual este indivíduo ou grupo
esperam obter as respostas finais sobre sentido, significado, valor, reconhecimento, prazer, segurança. Isso está escrito por Felipe Fontes no seu livro Você Adora como você educa como você adora. Mostrando ali naquele livreto a grande armadilha que nós caímos. E muitas vezes, ao separarmos contexto religioso como particular e não entender que tudo faz parte de religião, como Jesus disse, aonde está o teu coração, está o teu tesouro. Então aquilo que te controla é a sua religião. Aquilo que te move é a sua religião. O materialista é religioso, porque o que move ele são os preceitos científicos. É isso que é religião. E quando nós caímos nessa armadilha, nós levamos e pagamos caro para os nossos filhos para estudar em escolas onde eles vão aprender sobre evolucionismo. E nós não atentamos para essas questões, tá? E a Bíblia vai dizer isso: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós não podemos nos acomodar. E isso aqui é um mandamento. Se é uma ordem, se é um mandamento, primeira coisa, é porque não é natural, porque não é fácil, porque não faz parte da natureza. Assim como se eu soltar esse microfone vai cair naturalmente, há uma necessidade de um esforço de se transformar pela renovação da nossa mente. E Paulo está dizendo isso para quem? Para crentes. Ele não está dizendo isso para incrédulos. Ele está dizendo exatamente para a necessidade de que temos de se nos esforçar a cada dia de nos transformar pela renovação da nossa mente, contrapondo ao pensamento secular que tanto nos assedia hoje por vários meios de comunicação. A própria questão da conversão, ela envolve um aspecto de pensar e de pensamento. Luiz Berkoff, no seu livro Teologia Sistemática, ele vai dizer que metanoia é a palavra mais usada no Novo Testamento para o termo conversão, quando vai se explicar conversão, aquele ato que somos então transformados, chamados por Deus, e naquele momento nós somos mudados pelo próprio Deus. E essa palavra metanoia, ela tem um grande significado, é mudança de mente. É lamentar o curso que estávamos seguindo antes, os pensamentos que tínhamos antes, os valores que tínhamos antes, e vivíamos de acordo com aqueles valores, de acordo com aquela perspectiva, e adotarmos, e lamentarmos aquilo, e adotarmos uma nova perspectiva, uma mudança de conduta para o futuro. Uma mudança, metanoia, é uma mudança do entendimento, uma mudança de mente, passando a ter uma visão mais sábia do passado, incluindo o pesar pelo mal que foi praticado no passado, e levando a uma mudança de vida para melhor. Esse processo do novo nascimento, da conversão, inclui mudança de mente. Só que essa mudança de mente não é instantânea. Essa mudança de mente começa e entramos num processo chamado de santificação, que é exatamente o que Paulo está dizendo, que é o transformar-se a cada dia. Mas agora, voltando para a questão muito prática, nós queremos realmente entrar, saímos numa questão mais ampla, genérica, querendo trazer a repercussão e as consequências da igreja de não pensar biblicamente, de não pensar de forma cristã, o impacto disso na nossa sociedade. Mas agora trazendo o nosso assunto para a vida prática. E a primeira coisa que nós temos que saber é por que nós temos que mudar de mente. É uma ordem, está certo, está ali, Paulo disse isso. Mas o Senhor Jesus vai dizer isso de uma maneira mais clara. Esse aqui é o primeiro grande mandamento.
é o chamar dos hebreus, dos judeus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Isso está lá em Deuteronômio, livro escrito por Moisés, quando o povo estava para entrar na terra prometida. Depois de 40 anos peregrinando no deserto, agora eles estão para entrar. E logo no início, as recomendações de Moisés, ele vai dizer isso: não se esqueçam, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. No Novo Testamento, esse texto volta na pergunta dos fariseus sobre Jesus: qual é o primeiro e grande mandamento? Ele vai dizer exatamente isso. Mas aqui, o relato bíblico, que agora está na língua grega, modifica um pouco. Jesus vai dizer, e esse relato está no Marcos, que é o primeiro que escreveu os evangelhos, dos sinópticos, o primeiro evangelho a ser escrito. Mateus mantém essa mesma estrutura e Lucas mantém essa mesma estrutura, os dois copiando de Marcos, mostrando a importância desta estrutura. Jesus, ao responder a pergunta, diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Essa expressão de todo o teu entendimento está em Marcos, está em Mateus e está em Lucas. Por que se não está em Deuteronômio? Por que esse detalhe tão importante na resposta de Jesus, valorizando o entendimento? É porque no hebraico, onde o Velho Testamento foi escrito, a palavra coração tem uma conotação de sentimento, mas também de pensamento, de entendimento, coisa que coração na língua grega não tem. Por isso, fazendo questão de que o entendimento faz parte da nossa adoração, faz parte do nosso culto, e o nosso culto é racional, Jesus colocou, e os evangelistas fizeram questão de preservar de todo o teu entendimento. De todo o entendimento. Se nós não tivermos uma mudança de mente, nós não conseguiremos amar ao Senhor como devemos, como deve-se amar. Esta é. Por quê? Desde Gênesis, desde a queda, e a própria palavra de Deus diz: a nossa mente é corrompida. Romanos 1:28 vai dizer que a nossa mente é depravada. 2 Coríntios 3:14 vai dizer que a nossa mente é endurecida. 2 Coríntios 4:4 vai dizer que a nossa mente é cega. Colossenses 2:4 vai dizer que a nossa mente é enganosa. 2 Timóteo 3:8 vai dizer que a nossa mente é corrupta. E vários outros textos dizendo isso. Tá? Mostrando isso, mostrando essa questão. Mas hoje, como eu já disse, nós temos uma grande dificuldade. E a nossa grande dificuldade ela está expressa no nosso silêncio para a sociedade. E John MacArthur vai dizer que a razão disso, dessa nossa dificuldade de pensar biblicamente, de ter uma mente cristã atuante, profícua, nos debates da sociedade, no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, é por causa disso. Talvez a doutrina que mais esteja sob ataque na igreja de nossa geração seja a suficiência das Escrituras. Nós, se perguntarmos, vamos falar que a Bíblia é a nossa única regra de fé. Todos nós que fizemos profissão de fé declaramos publicamente que a Bíblia é verdadeira, que a Bíblia é inspirada, que a Bíblia é inerrante, que a Bíblia é suficiente. Mas, mais uma vez, isso fica completamente separado da nossa prática. Nós afirmamos isso teoricamente, cumprimos um ritual dizendo isso, mas parece que lá no fundo do nosso coração, essa verdade não tem impacto. Por quê?
Porque se a Bíblia é suficiente, por que muitas vezes outros tipos de pensamento, de ideias, de valores formatam a minha mente? Por que isso? É por causa dessa questão. Nós negligenciamos aquilo que Deus nos dá. Pedro disse isso, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Todas aquelas respostas, aqueles enfrentamentos, aqueles desafios que eu disse há pouco, todas elas estão as respostas, a maneira como podemos enfrentar, a maneira como podemos conduzir o nosso casamento, a maneira como podemos nos relacionar, a maneira como podemos educar os nossos filhos. Todas as coisas que conduzem à vida e à piedade foram então doadas para nós, por meio de Deus. E o nosso grande pecado é que negligenciamos isso. Negligenciamos o conhecimento que está ali. E nós, muitas vezes, acabamos vivendo vidas aquém daquilo que poderíamos viver. A mente renovada, ela tem dois aspectos, dois grandes pilares. A primeira está que o modo de pensar nosso, ele está envolvido uma atitude apropriada em relação a nós mesmos. Paulo, em Romanos 12:1, quando ele diz que nós devemos nos transformar renovando a nossa mente, ele vai aplicar esse conceito. De que maneira nós vamos renovar a nossa mente? Em que sentido nós vamos renovar a nossa mente? Ele vai dizer isso: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, o primeiro aspecto, uma mente renovada na vida prática, é o que nós pensamos de nós mesmos. E aí também, aquilo que você pensa de você, aquilo que eu penso de você, de mim, nós temos dois sistemas, que vai dizer, o sistema secular vai dizer que você é a pessoa mais importante do mundo, que as pessoas devem te servir, que você deve viver para ter prazer em todas as coisas, que nos seus relacionamentos você deve sempre estar satisfeito com todas as coisas. Mas a Bíblia vai dizer que você deve pensar, não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Esse é o primeiro ponto do nosso pensamento. E esse foi o ponto em que Eva e Adão caíram. Quando Satanás sutilmente disse: se vocês comerem, vocês podem ser igual a Deus. Esse é o grande ponto, esse é um dos nossos grandes desafios, de submetermos a essa informação, a esse mandamento, de que devemos pensar, abaixar a bola, quando estamos pensando de nós mesmos. O segundo aspecto, e aqui o autor vai dizer que isso é um maravilhoso antídoto para uma época em que fazer o que quer, ou buscar a satisfação no trabalho, ou satisfação nos relacionamentos, é prioridade para a maioria das pessoas. Esse é o pensamento secular, completamente diferente do pensamento bíblico. O outro aspecto que envolve princípio elementar na maneira de pensar do cristão é que nós devemos servir aos outros em amor, de acordo com os dons que Deus lhe deu. Primeiro, pensar corretamente sobre nós, termos uma atitude
correta, realista, bíblica sobre quem eu sou. E a segunda coisa é pensar no outro. E aqui em Romanos 12, 4 a 18, Paulo vai dizer que nós, com os dons que Deus nos deu, nós devemos servir aos outros. Em Filipenses ele vai dizer a mesma coisa, que nós temos que ter o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo, porque ele se esvazia da sua glória para exatamente nos propiciar o acesso ao Pai. Ele se envolveu conosco para nos ajudar. Ele nos valorizou e nos amou, mas nesse ato de amar, ele se esvaziou. Ele que é o Criador de todas as coisas. Ele que é o sustentador de todas as coisas. Aquele que disse, haja luz e houve luz. Aquele que disse, haja terra e tudo teve. Foi esse mesmo que disse lá na cruz, está consumado. Esse é o nosso modelo. Esse é o nosso desafio na forma de pensar. O autor vai dizer, uma mente cristã começa com a humildade, com o desejo de servir em vez de ser importante ou se sentir confortável. E meus irmãos, isso é prático, porque esse princípio permeia, por exemplo, os nossos relacionamentos. Esse princípio permeia o nosso casamento. E se realmente os nossos casamentos tiverem influenciado por esses princípios, eles não vão acabar. Eles vão cada vez mais ser frutíferos para a glória de Deus. Tá? E como que é isso? Essas coisas acontecem na vida prática. Como isso se dá no nosso pensamento, né? Os cristãos têm uma perspectiva diferente da vida. Por quê? Pelo seu conhecimento da verdade revelada. E essas verdades reveladas são as verdades teológicas. E aqui é outra questão muito importante, porque conhecimento nós temos. E o meu grande angústia é que muitas vezes nós temos o conhecimento, mas ele está retido no nosso pensamento e há um bloqueio para que ele possa, esse conhecimento, redundar nas nossas atitudes. Esse conhecimento que temos ser expresso para o nosso modo de falar, nosso modo de agir. E aí eu vejo que esse conhecimento, muitas vezes, ele é teórico. Ele é apenas uma informação que é passada, como está acontecendo agora, como acontecerá hoje à noite, como aconteceu no domingo passado. Apenas uma informação que fica, que você concorda, que se você não concorda, você fica calado, mas não há, e aí a necessidade da graça de Deus, porque é somente o Espírito Santo que abre os nossos olhos, somente o Espírito Santo que nos dá poder de pegar esse conhecimento que temos e não deixá-lo apenas no nível teórico, mas transformá-lo na vida prática. Então, por isso, a necessidade que nós temos disso, né? De ter esse conhecimento que muda a nossa atitude. Eu já citei aqui o caso de Ananias e Safira, contrastando com a perspectiva de vida deles com a perspectiva de vida de Barnabé. Paulo, comentando, trabalhando várias questões de vida da igreja de Corinto, uma igreja onde ele ficou 18 meses ensinando, e depois ele recebe uma carta, ele começa mostrando os problemas que aquela igreja estava enfrentando, e ele vai dizer, olha, vocês não sabiam, não sabeis que, num total de 12 vezes, que ele usa essa expressão, não sabeis que, vocês já não sabiam disso? 6 vezes, só no capítulo 6 de 1 Coríntios, 6 vezes, ele está dizendo isso lá. Vai lá, leia e você vai ver. Pedro, do mesmo sentido, eu vos lembro. Lembra de quê? Daquilo que já foi dito, daquilo que já foi ensinado. Eu vos lembro dessas coisas. E uma das grandes orações de Paulo em Efésios é exatamente essa, que os crentes cresçam em conhecimento. Mas crescer no conhecimento que implica em mudança de vida.
Crescer no conhecimento que os capacite a enfrentar as situações que eles iriam enfrentar. É nesse sentido que está ali. Tá? E essa preocupação dessas verdades teológicas, e aí serem aquilo que influencia a mente dos cristãos, essa estrutura ela está presente nas cartas do Novo Testamento. Essa é a mensagem do Novo Testamento. Tá? Todas as cartas, elas têm mais ou menos uma estrutura parecida. Há uma introdução, há um conteúdo teológico, há uma passagem de junção e há então uma aplicação na vida prática. Por exemplo, em Romanos, Paulo esboça até o capítulo 11 todo um conteúdo teológico da salvação, de todo aquilo, da estrutura do Evangelho. E lá no verso 12, no capítulo 12, que é a passagem de junção, ele vai dizer: por causa disso tudo, né, eu rogo-vos que vocês sejam transformados e não se conformem à mente secular, mas sejam renovados pelo Espírito Santo. Em Efésios, também, depois de expor todo o conteúdo do Evangelho, depois de orar para que os crentes tenham conhecimento, Paulo vai dizer: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados. Mais uma vez, essa é a passagem de junção. Há um embasamento teológico, há um fundamento teológico, e é baseado nesse fundamento teológico, no conhecimento desse fundamento, é que ele vai dizer: agora que vocês sabem disso, vocês mudem a maneira de agir, tá? Não mais andeis como andavam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Muito pelo contrário, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Esse é o desafio para cada um de nós. Isso foi escrito, se isso foi repetido, se isso foi falado, foi exortado, é porque há uma tendência em nós de esquecermos dessas coisas. Porque o pecado tenazmente nos assedia e a nossa natureza humana corrupta ainda está conosco. E naturalmente, se agirmos naturalmente, agimos pela carne e agimos de maneira pecaminosa. Podemos voltar para a vaidade dos nossos pensamentos. E muitas vezes estamos vivendo na vaidade dos nossos pensamentos. E as nossas atitudes não têm nenhum fundamento bíblico. As nossas atitudes muitas vezes são voltadas pela mente secular, não pela mente da Bíblia. E a exortação de Paulo para nós hoje, a exortação de Deus para nós hoje, do Espírito Santo para nós hoje, é que renovemos as nossas mentes. Esse é a propósito desse curso, possamos refletir sobre esse fato aí. Por quê? Porque se queremos amar a Deus de fato, como diz lá o primeiro grande mandamento, nós temos que ter a nossa mente renovada. A renovação da mente é essencial à santificação. Sem ela, nossa vida diária estará muito aquém das expectativas de agradar a Deus. Tá? E o próprio Jesus vai dizer: se me amais, guardareis os meus mandamentos. A expressão de amor é obediência aos mandamentos de Deus. A expressão da nossa fé é obediência. É obediência. A essência do cristianismo é um relacionamento íntimo com Deus. Mas há uma maneira desse relacionamento acontecer. Não são atos religiosos, isso, meus irmãos, é muito sério. Eu fico imaginando o desespero daquelas pessoas que irão ouvir de Jesus: não vos conheço. E eles argumentam: mas eu fiz vários atos religiosos, eu expeli demônios, eu fiz isso, eu preguei, eu cantei na igreja, eu fiz tudo. Não vos conheço. Cristianismo, a essência do cristianismo não é estarmos aqui
e termos uma vida completamente desligada, sem nenhum entusiasmo, sem nenhuma alegria, sem nenhum prazer em Deus. Esse relacionamento é um relacionamento de amor. E esse amor, ele é expresso, entre outras coisas, pela obediência, guardar os meus mandamentos. Isso é contrário a outro pensamento dos nossos dias hoje, que é a questão do situacionismo. Um pensamento que permeia talvez o meio cristão, a nossa comunidade ocidental, que a única regra é o amor. E que o cristão encontra um dispositivo embutido que o capacita a discernir em cada situação o que significa amar. E aí, os defensores desse pensamento dizem: qualquer alternativa a essa ideia leva ao legalismo. Isso é o maior perigo, porque é fundamentado no situacionismo, por exemplo, que um adúltero vai dizer: não, eu adulterei, mas foi por amor. Então eu não estou pecado, porque eu estou amando. Mas não é isso que a Bíblia diz. Aí uma pessoa pode amar uma outra pessoa do mesmo gênero e dizer: eu estou amando, esse sentimento é genuíno, eu estou amando, então não tem nada de errado nisso. É essa ética situacionista que diz que há dentro de nós um dispositivo embutido que vai dizer: eu estou certo, eu estou errado. E muitas vezes no nosso meio dito cristão isso é disseminado. É exatamente isso aqui, por exemplo, que é fundamental, que dá base para que você tenha uma igreja de homossexuais. Exatamente nisso. Então, essa ética situacionista muitas vezes estão também influenciando a nossa maneira de ser. O autor vai dizer que o amor tem uma forma. A expressão de amor, ela envolve um aspecto que é a obediência. Obediência à palavra de Deus, obediência à lei de Deus. Paulo, nos seus ensinos, torna claro que a regra geral é amor, mas um amor elaborado em aplicações inteligentes da vontade de Deus conhecida, conforme delineada nos 10 mandamentos e entendida como Jesus ensinou a entendê-la, como ele mostra a dimensão maior do que significa não matarás, a dimensão maior do que significa não adulterarás, como está lá. E o que Paulo faz foi exatamente a mesma coisa que Jesus faz. Quando em Efésios 5 ele começa a dizer: aquele que não furta, que aquele que furtava não furte mais, ele está trabalhando o mandamento de não furtarás. Ele vai dizendo: trabalhe. E aqui ele dá uma outra dimensão para isso, mostrando que a razão do trabalho, o motivo de ganhar dinheiro é para quê? Para ajudar os outros. Mas a mente secular diz isso, que o motivo para ganhar dinheiro é você ter segurança. É aí a avareza, que Paulo vai tratar lá também, vira idolatria. Idolatria é religião. E muitas vezes nós temos vários ídolos. Nós estamos dentro da igreja, mas temos ídolos, como Raquel tinha vários ídolos do lar. Ela tinha os seus ídolos preferidos. E muitas vezes nós temos nossos ídolos preferidos. E como é que nós vamos diagnosticar esses ídolos preferidos em nós? Pela palavra de Deus. É ela que vai nos dizer isso. É ela que vai nos mostrar. É ela que vai nos confrontar. E um outro aspecto dessa maneira de pensar cristão é dizer, como abordar os desafios da vida. Como eu vou enfrentar, como eu vou analisar aquela situação. Como eu vou analisar o meu casamento que está em crise. Existe uma situação, lá, e a questão de crise de casamento não é agora. Desde o contexto judaico estava lá. Os discípulos, observando a dificuldade do casamento, perguntam para Jesus: é lícito separar? Então a perspectiva que ele dá, que eles iniciam um diálogo com Jesus é essa: o casamento traz muitas dificuldades,
Mas Jesus muda essa perspectiva de abordagem do assunto e diz: não é assim desde o princípio. Deus os criou. Ele volta para o Éden. Então, muitas vezes, a maneira que nós abordamos, existem duas. Uma chamada praxe teológica, que diz: devemos começar com uma análise sociológica da situação. Essa prática, essa maneira não tem nenhum fundamento bíblico. E a outra maneira correta é: devemos lembrar sempre, primeiro, das grandes verdades reveladas, e não trabalhar primeiro com teorias humanas sobre como funciona a sociedade. Tá? Finalizando, irmãos, o ponto é que a mente cristã é criada essencialmente pela palavra de Deus revelada, vindo morar em nós, de modo que pensemos de acordo com ela. Esse é o nosso desafio. Hoje eu quis colocar uma introdução. Se você estiver conosco, eu espero que esteja nesse mês, nós continuaremos estudando sobre esse assunto. E por fim, esse é o nosso objetivo. Nós vivemos, nós somos salvos, nós somos chamados para isso. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Amém? Que Deus possa nos ajudar. Nós temos, são 11? Quantas horas? 10:10, né? Se houver alguma contribuição, alguma pergunta que se eu puder responder, responderei. Se eu não saber, não responderei. Passarei a bola para o pastor Daniel aqui. Mas o Pedro Miguel está ali, um comentário, é uma pergunta, não sei. Meu irmão, glória a Deus pela preciosa palavra que ouvimos nessa manhã, edificante para as nossas vidas. Eu estou lembrando em Gênesis 3:6 que a posição de Eva, objeto desejável para dar entendimento. O grande conflito da humanidade antes da queda. Antes da queda, certamente gozávamos em Adão de toda essa comunhão com Deus, mas o desejo do entendimento foi o que veio a se perder. E no decorrer da história, este entendimento também o que se traduz hoje é a questão de que, embora como os próprios judeus tinham recebido revelações, o Deus era dos judeus, e Paulo declara, mas ele não tem entendimento. A questão do entendimento é uma coisa crucial na palavra de Deus, esse cair em si, esse entendimento que vem só de Deus. E queria colocar em segundo lugar a questão da cosmovisão, porque a cosmovisão está ligada ao pensamento naquilo que a pessoa crê, e aquilo que a pessoa crê é aquilo que é o motor que faz mover seus comportamentos, seus valores. E essa configuração mais profunda do crer, que vem na segunda fase, em como agir, em como se comportar, é que traz a ideia do que é a cosmovisão da gente. Tudo isso é graça de Deus, porque se Deus nos tem iluminado o entendimento, se a luz do mundo não nos ilumina, continuaremos nas trevas. Louvado seja Deus pelo entendimento que nos tem concedido da sua palavra, e pela palavra que foi ministrada aqui nessa manhã, quando nos confronta, particularmente, no que eu sou e no que eu faço. Essa contribuição, obrigado. O Pedro falou uma coisa muito importante, que é a questão da cosmovisão. Esse é um conceito que é importante nós pararmos e refletirmos. Todos nós temos uma cosmovisão, não tem ninguém que não tenha. Cosmovisão é isso, como você olha o mundo, como você entende o mundo, que valores você dá para as coisas. Isso é importante porque é nisso que você reage, é baseado nisso que você fala, é baseado nisso que você faz qualquer coisa, baseado nessa cosmovisão
E o grande problema é exatamente esse. Muitas vezes a nossa cosmovisão ela está formatada, influenciada por valores anticristãos, valores seculares, valores humanistas. Tá? E o desafio é esse, que ela seja formatada pelos valores cristãos, pelos valores bíblicos. E não há outra maneira a não ser, Deus determinou isso, conhecimento das verdades teológicas. E pela ação do Espírito Santo, ter esse entendimento, como Pedro colocou, e aplicar. Obrigado, Pedro, pelo seu comentário. Iltinho. Nesse fim de semana, eu estava conversando com alguns amigos e nós estávamos discutindo sobre a dificuldade do cristão em estar adentrando determinadas ocupações no mercado de trabalho. E durante a aula que foi aqui dada, isso veio muito à minha mente, porque muitas vezes às vezes, como foi posto, às vezes a gente não reflete nas dificuldades, porque foi colocado que o secular é uma cosmovisão e a mente cristã é uma outra forma de você ver o mundo. Só que muitas vezes, e a própria Escritura ela fala que nos fins dos tempos seria difícil o cristão ele manter essa forma de pensar e agir conforme ela. Então, nós verificamos que existem alguns empecilhos que a sociedade nos põe de estar agindo conforme nós somos. Em exemplos práticos, estávamos discutindo como que um defensor público, ele, durante uma avaliação, ele vai falar sobre determinados temas, como temas de gênero, como aborto, durante uma banca de avaliação. E aí muitos, os meus amigos, a minha noiva também, estavam falando, poxa, então como é que a gente vai fazer? A gente tem que dar a resposta que eles querem ouvir. E isso não é só apenas com defensores públicos, com psicólogos, com pessoas que trabalham nessas áreas em que esses temas controvertidos, eles são postos, mas também como crianças que vão fazer a prova de redação do Enem. Como que ela vai pôr a opinião, sabendo que se ela colocar a opinião dela, porque geralmente quando é o tema de avaliação do Enem é um tema controvertido, como que ela vai fazer isso? Né? Como que você mantém hoje em dia na sociedade você continua agindo conforme você realmente que é um cristão no meio do trabalho. Obrigado. Obrigado pelo comentário, irmãos. Esse é o grande desafio. É interessante, o livro que eu citei aqui de Harry Blamires, ele foi escrito em 1960, década de 60, e ele descreveu exatamente isso que você falou. Tá? Esse livro de Oliver Bacay foi escrito na década também de 70 ou 60, por aí. Nós estamos há 60 anos atrás, eles já estavam sinalizando para isso que nós estamos vendo hoje. Tá? Esse é o nosso grande desafio. Esse é um dos aspectos que eu acredito, primeiro, da questão da perseguição que a igreja hoje vai enfrentar. Ela não virá, ela já está presente hoje no aspecto mental, psicológico, nesse debate que está aí. E como o Harris colocou lá em 1960, as opiniões sobre essas questões todas complexas, como você disse, as vozes disso que formatam a mentalidade, a modo de pensar da população geral, exatamente são vozes que não têm nenhum compromisso com o cristianismo. Tá? Isso acontece, por exemplo, né, como eu disse aqui, quando alguém entra na universidade, ele é confrontado da mesma maneira. Tá? E o grande exemplo que a gente pode ter disso é de Daniel. Né, no profeta Daniel. Daniel foi para a Babilônia, levado para uma outra cultura, era adolescente. Tá? E lá
a gente estudando o livro de Daniel, esse período dele, a gente vai encontrar os enfrentamentos que ele teve nesse embate, né? Onde ele foi confrontado muitas vezes para ceder aos valores que ele tinha. Mas ele foi firme, né? E ele disse para Nabucodonosor: saiba, se eu tiver que morrer, eu morro, mas eu não mudo, eu não curvo a Baal. Mas esse é o nosso grande desafio, tá? E é a nossa grande fragilidade, o fato de nós não estarmos convictos das nossas posições, convictos de que a Bíblia realmente é a verdade. E a grande questão que você vê diante de uma banca examinadora é quando você vai falar de coisa de igreja, de Deus, ele vai dizer: não, isso é religião, é outra coisa agora. Religião é você ir para a igreja, ouvir um sermão, cantar hinos, isso é outra coisa. E nós acabamos acreditando nisso, muitas vezes. Hilton, você ia falar também. O tema ele é muito antigo e, ao mesmo tempo, completamente atual, né? Nós vivemos aí esse embate. Eu lembro que Mardoqueu, e perguntaram a Mardoqueu por que ele não se prostrava diante do general quando ele passava. A resposta dele disse: é porque eu sou judeu, eu não posso fazer isso. Então, assim, a mente dele estava totalmente voltada para a realidade espiritual que ele vivia, embora estivesse na corte de estranhos, né? E quando você diz aí, no começo e falou agora de novo, acerca do nosso grande desafio, principalmente os jovens, quando entram na faculdade, ou eles ficam quietos, ou eles se deixam levar por uma nova confissão, ou eles confessam a fé deles ali dentro da faculdade. É uma opção hoje, né? Então, é desafiador. Para todos nós é uma coisa antiga e é uma coisa que está nos nossos dias. Agora, recentemente, não quero falar sobre política, essas coisas, de esquerda ou de direita, mas numa reportagem que os repórteres da Rede Globo News, fizeram com a ministra Damares, se percebe nitidamente esse confronto da mente cristã com a mente secular. E ela, por ser cristã, tem uma confissão religiosa cristã, percebeu-se ali aqueles repórteres da Globo tentando impor a ela um novo pensamento. Isso ficou claro ali naquele debate. Então, que todos nós aqui com essas informações que são muito atuais, nos posicionemos e conheçamos mais ao Senhor, mais e mais, para ter que dar uma resposta à altura daqueles que nos perguntam a razão da nossa fé. Eu acho que isso aí foi muito boa, a aula, e muito bom para o nosso ensino, que está dentro da atualidade. Irmãos, essa dicotomia entre teoria e prática, eu creio que é um dos maiores conflitos atuais para o cristianismo. O que creio e o que pratico. Como é a minha vida no dia a dia na sociedade. Eu venho para a igreja com uma roupagem e dos muros da igreja para fora eu troco por outra. Creio que é um conflito que nos faz refletir e realmente nos firmar nas nossas posições. A gente ouve contar de 2 amigos, um cristão e um islamita,
Então, fizeram uma combinação entre eles. Olha, durante um tempo eu vou tentar mostrar para você que a minha religião é a correta. Então, firmaram esse acordo e, para a tristeza nossa, no final, o cristão se converteu ao islamismo. Então, isso é muito sério. É preciso que a gente realmente... que não haja essa dicotomia entre prática, entre teoria e prática, entre vida no nosso cotidiano. É preciso que nós tenhamos muita firmeza para nos posicionarmos e não abrirmos mão daquilo que cremos em função de teorias, de ideias várias, e principalmente hoje na pós-modernidade. O pastor Nicodemos já nos adverte sempre nas suas mensagens. O diabo não quer chegar para a gente com uma cara feia, ele não quer nos assustar durante a noite e ficar aí pelas encruzilhadas armando, ataques, mas esse embate é no campo da mente. O diabo quer minar a nossa mente para que nós tenhamos dúvida da nossa fé. Será que Jesus mesmo morreu por mim? Isso que eu estou fazendo, será que vale a pena? É isso mesmo? Eu não estou sendo quadrada, eu estou pensando muito diferente dos outros. Então, é preciso que tomemos cuidado. O diabo hoje trabalha muito e trabalha no campo da mente. Meus irmãos, eu vou pedir ao pastor Daniel que... Obrigado pelo comentário, Glória, foi muito pertinente, pelo aviso. Eu acredito que é exatamente isso. Essa é a nossa grande dificuldade. Como disse o John MacArthur, nós perdemos, desvalorizamos a Bíblia. Esse é um grande problema e acabamos com isso sendo traídos por nós mesmos. C.S. Lewis, no seu livro Cartas do Inferno, ele relata uma coisa muito interessante. Aliás, é uma carta que ele ouve, que ele pega em uma correspondência, e logo no seu livro ele pede desculpa porque ele está olhando correspondência alheia. Mas no meio lá ele diz que ele não diz as fontes, mas é uma correspondência entre um diabo e outro diabo. O sobrinho está muito chateado e escreve para o tio diabo que aquela pessoa que ele estava tutelando, tentando trabalhar, acabou ficando para o lado do inimigo, se converteu. E ele estava desolado. E o tio, o diabo mais velho, mais experiente, dá uns conselhos para ele. Não preocupa não, só não deixa ele ficar pensando demais. Só não deixa ele ficar pensando demais naquelas coisas lá. Fica tranquilo, deixa ele se divertir, relaxa. Tá? É mais ou menos assim mesmo. E nós estamos descuidados.